Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Amados, Deus é muito bom. Nós vamos falar um pouco a respeito da fé e aquilo que fundamenta a fé, que é a palavra de Deus. Amém? Todo homem precisa entender que a vida dele deve estar fundamentada em alguma coisa. E o cristão, ele precisa fundamentar a sua vida na palavra. Isso vem mediante a fé. Amém? Aqui em Hebreus, capítulo 11, fala sobre a natureza da fé. E o texto diz assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui ele vai falar sobre uma lista de pessoas no Velho Testamento que pela fé conseguiram agradar a Deus e fazer atos, vamos dizer assim, surpreendentes. Claro, debaixo do poder de Deus, porque é a fé quem ativa o poder de Deus. Amém? O autor sustenta seu estímulo à fé inabalável, revendo as experiências triunfantes dos heróis antigos. Primeiro, ele fornece uma descrição e não uma definição de como a fé opera, né? Ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A palavra no grego para fé é pistes, que significa uma convicção baseada naquilo que se ouve, né? Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, falando sobre a questão do fundamento da fé, que opera por aquilo que nós falamos quando cremos com o coração. Ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? A fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não são vistas e a expectativa estabelecida de uma recompensa futura. Olha, como é interessante isso, né? Nós não vemos, mas porque cremos, declaramos. E porque declaramos, a nossa vida se volta para aquilo ali, e porque a nossa vida se volta para aquilo ali, porque está alinhada com a palavra de Deus, aquilo ali vai ser um caminho que nós iremos seguir diferente do natural, porque nós vamos estar fundamentando as nossas decisões, os nossos caminhos, as nossas escolhas na palavra de Deus. A palavra grega, traduzida por certeza, significa literalmente ficar sob e era usada em um sentido técnico de título de propriedade. Então, a fé ou a certeza é você estar sob, né? É você estar fundamentado, né? É você estar ali, na verdade, embaixo de. Então, quem está em fé está embaixo de uma palavra, amém? Da parte de Deus. Está debaixo de um comando da parte de Deus. Está debaixo de uma promessa. Você pode ver, todas as pessoas que estão em fé, verdadeiramente, elas vão citar, né, uma promessa da palavra de Deus, elas vão citar uma profecia da palavra de Deus, elas vão citar uma porção da palavra de Deus e a sua vida vai estar voltada para aquilo, amém? Mas também o termo técnico significava o título de propriedade, como a escritura de um terreno, amém? Como o documento de um carro que está em seu nome. Então, a ideia principal era de estar sob reivindicação da propriedade para sustentar sua validade. Sendo assim, a fé é o título de propriedade de fatos que não se veem. Por todo o capítulo, o escritor enfatiza que a garantia está nas promessas de Deus. Então, só existe fé aonde a palavra de Deus é conhecida, amém? Aonde a vontade de Deus é revelada, né? 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a certeza que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que obteremos os pedidos que lhe fazemos. Então, essa vontade ela é expressa na sua palavra. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a nossa fé ela seja robusta, para que a nossa fé ela seja eficaz. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Os antigos eram santos do Antigo Testamento, muitos dos quais são mencionados nesse capítulo. Eles alcançaram testemunho não devido às suas realizações, santidade pessoal ou aceitação passiva de promessas divinas, mas devido a uma certeza ativa, expressa em obediência, persistência e sacrifício. Então, a fé sempre vai nos levar a obedecer a palavra de Deus. Amém? A fé sempre vai nos levar a perseverar. Amém? Então, essa palavra perseverança descreve a capacidade de continuar a suportar dificuldades sob diferentes circunstâncias, não com complacência passiva, mas com coragem esperançosa que resiste ativamente ao cansaço e à derrota. Então, quem está em fé jamais vai ceder ao cansaço e à derrota. Quem está em fé jamais vai desistir, mas ele será obediente, ele será perseverante, amém? E também estará disposto a fazer sacrifícios. Olha, nós fugimos da dor, nós fugimos das coisas que exigem de nós sacrifício, mas aquele que está na fé, não. Ele vai ficar firme, ainda que ele tenha que sacrificar coisas importantes na sua vida, né? Coisas importantes que para os outros são condições sine qua non para a vida, para ele abre mão, simplesmente porque ele creu em Deus, amém? E crer em Deus vai fazer com que a tua vida tome um caminho diferente. Não tem como nós crermos em Deus e continuarmos do mesmo jeito. Todo aquele que teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus e creu nele, a sua vida mudou, amém? E mudou para melhor. Daí a importância de nós perseverarmos, daí a importância de nós não retrocedermos, daí a importância de nós obedecermos a palavra de Deus. Amém? Nós vamos estar compartilhando alguns vídeos com relação à fé e sua importância na vida do homem e da mulher que decide viver para Deus. Você é uma pessoa que decidiu viver para Deus? Sem fé é impossível agradá-lo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós vamos buscá-lo nesses dias. Amém? Eu espero que você seja um caminhante comigo nessa trajetória e nos acompanhe através dos vídeos que nós iremos postar. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe.